Capítulo 111. O segundo júnior do clã Wu. O trovão é a força mais feroz e inigualável do mundo. Desde os tempos antigos, nunca houve nenhum cultivador que pudesse controlá-lo. Lueng acidentalmente lançou o trovão celestial para ser sua base de cultivo. Embora ele tenha pisado em uma estrada larga que ninguém jamais percorreu, isso também significa que Lueng só pode explorar sozinho até onde essa estrada pode ir. Para Lueng, a experiência de cultivo passada é apenas um valor de referência, e é impossível dar-lhe orientação detalhada. Agora, depois de ler a coleção secreta da seita Ion e as tiras de bambu em sua mão, Lueng acordou de repente. No passado, ele caiu no erro do empirismo e tentou deduzir seu próprio cultivo usando os métodos de cultivo de demônios comuns. No entanto, o trovão celestial é particularmente feroz, e a base de cultivo de Lueng também é incomum. Se ele quiser deduzir seu próprio cultivo por meio de métodos comuns de cultivo demoníaco, é como fazer uma marca na lateral do barco para indicar o local onde sua espada caiu no rio. Talvez esta seja a verdadeira razão pela qual ele não conseguiu romper e abrir a porta do céu. No pátio, Lueng ficou atordoado. Inconscientemente, folheou as tiras de bambu em suas mãos. Parecia que ainda estava lendo e deduzindo um método de ocultar o que espiritual registrado nas tiras de bambu. Somente nas últimas 2 horas, Lueng já havia confirmado que isso não se aplicava à sua situação. O trovão celestial não poderia ser escondido usando os métodos de ocultação do que espiritual dos cultivadores humanos. Mas Lueng não estava deprimido. Por causa desse volume de tiras de bambu, ele viu a técnica secreta mais profunda. Embora essa técnica secreta não pudesse ser usada por ele, o método primoroso de ocultar o que espiritual ampliou sua visão e inspirou muito Lueng, fazendo-o acordar de repente e entender o que lhe faltava. Sua base de cultivo é diferente da de outras pessoas, e ele só conseguiu desenvolvê-la sozinho. Tentar confiar nas habilidades secretas de outras pessoas é fantástico demais. Quando ele pensa sobre isso cuidadosamente, desde que acordou neste mundo, todas as habilidades secretas que ele possui agora vêm de sua própria percepção. Sejam os trovões celestiais ou as nuvens de punição, todos esses são poderes mágicos que Lueng realizou sozinho. Nunca houve nenhum registro de tais poderes mágicos no passado. Talvez eu devesse ir ver os segredos de cultivo de outros cultivadores. Se eu puder ler todos os livros e ampliar meus horizontes, poderei aprender com os pontos fortes de todas as seitas e talvez possa sair da minha própria rua. É claro que, antes disso, preciso ler atentamente esse volume de folhas de bambu. Lueng ficou muito inspirado pelas habilidades misteriosas registradas nas tiras de bambu. Agora ele estava sentado em silêncio no pátio, segurando uma tira de bambu na mão esquerda e apertando a mão direita. Havia um tênue raio de trovão fluindo entre seus dedos. Embora não tenha sido um movimento mortal, ele liberou um hálito horrível. No entanto, o poder dos trovões e relâmpagos que surgiam nas mãos de Lueng não era feroz. Mesmo que os relâmpagos brilhassem, não tinham a menor ferocidade. Seu poder era ainda inferior ao do vento e do trovão comuns. Se as pessoas que não conheciam a situação a vissem, jamais pensariam que a luz piscante era o feroz e poderoso trovão celestial. Lueng estava de bom humor quando as pontas dos seus dedos brilhavam. Embora só pudesse esconder um traço agora, ele havia descoberto o segredo. Se continuasse a estudar nessa direção, talvez um dia conseguisse não apenas esconder perfeitamente seu ki espiritual, mas também esconder o raio que ele lançou. Claro, isso pode demorar muito tempo. No pátio isolado atrás do templo do Deus do Fogo, Lueng se dedicou ao cultivo. Na movimentada cidade de Fushan, Wu Feng, com uma cesta de bambu nas costas e uma pequena águia Gu agachada em seu ombro, chegou perto do cais fora da cidade. A agitação da cidade de Fushan é mais próspera do que ele imaginava. Então ele estava de bom humor depois de passar quase um dia na cidade. Sem mencionar a pequena águia Gu chamada Guian. Embora esse rapazinho tenha vivido por mais de 60 anos, ele era ingênuo como uma criança.
Mesmo quando a deusa do rio estava ocupada e não podia acompanhá-lo, ela certamente providenciava duas criadas para segui-lo dia e noite. Então Guian era mais como um animal de estimação do que um filho. Porque a mente dessa pequena águia era tão simples que ela não era diferente da de um animal de estimação. Embora Guzou, o deus do rio, seja sua mãe, a pequena águia era mais próxima das duas criadas que eram responsáveis por alimentá-lo e protegê-lo. Agora que Luengo guiou para o cultivo, a pequena águia Gu está gradualmente obtendo sabedoria e logo entenderá quem é um membro mais importante de sua família. Mas, por enquanto, a pequena águia Gu é apenas um animal um pouco inteligente, cheia de curiosidades sobre tudo no mundo. Embora Wu Feng também estivesse impressionado com a agitação da cidade de Fushan, ele havia viajado por muito tempo e por muitos anos, então não ficou muito surpreso ao ver coisas novas ali. A pequena águia Gu era diferente. Era a primeira vez que ele pisava em uma cidade humana, e era uma cidade humana tão próspera. Guian estava tão animado que não conseguia parar de bater as asas. Se não fosse por Wu Feng, que amarrou uma das garras de Guian com uma corda antes de sair, a pequena e animada águia Gu poderia ter voado para longe. Uau! Uau! No cais lotado, o grito animado da pequena águia Gu, como o choro de um bebê, atraiu a atenção de muitas pessoas. A maioria dos comerciantes viajantes olhava para ele com curiosidade, e algumas pessoas com olhos aguçados até reconheciam a identidade de Guian. No entanto, muitas vezes são pessoas fortes que podem escravizar animais fortes. Comparada com aquelas bestas ferozes, a pequena águia Gu no ombro de Wu Feng não é muito especial. Embora chamasse a atenção, era apenas o suficiente para fazer com que as pessoas dessem uma olhada. No meio da multidão, Wu Feng olhava ao redor e parava de vez em quando na frente de um dos vendedores para perguntar o preço e selecionar peixe cru. Este cais lotado é completamente diferente da aparência deserta que eles viram ontem à noite. Os comerciantes viajantes, os carregadores que estavam ocupados carregando e descarregando e os vários vendedores tornavam o lugar muito animado. Wu Feng agora estava em um mercado de peixes na beira do cais. Ele e Guian estavam caminhando pela cidade há quase um dia. Agora estava ficando tarde. Ele deveria preparar o jantar para o deus lobo. Devido a essas condições limitantes, as habilidades culinárias de Wu Feng não puderam ser totalmente demonstradas antes. Agora que finalmente se mudou para a cidade humana, ele está ansioso para cozinhar há muito tempo. Ele só precisa comprar os ingredientes e mostrar suas habilidades hoje à noite para que Xiaowai e o Deus Lobo experimentem suas verdadeiras habilidades culinárias. Wu Feng estava ansioso para tentar, enquanto Guian, agachado em seu ombro, colocava a cabeça e olhava curiosamente para os peixes expostos pelos vendedores. No mercado de peixes, o cheiro de peixe era muito forte. Pessoas comuns podem não suportar o cheiro de peixe, mas para Guian, era muito atraente. Ele bateu as asas animadamente e gritou para pedir a Wu Feng que comprasse comida para ele. Wu Feng ficou um pouco desamparado. Ele apenas disse: espere um momento, vamos para casa comer. Ele tentou apaziguar o animado Guian e tentou acalmá-lo. Havia muita gente no cais. Como ele ousou decepcionar Guian? Ao selecionar peixe cru, Guian e Wu Feng estão um pouco exaustos. Era isso que significava cuidar de crianças. Talvez da próxima vez eu não leve esse carinha para passear. Para se apressar, Wu Feng não pechinchou mais e escolheu 2 peixes frescos e crus. Ele tirou a pequena águia Gu do mercado de peixes. Enquanto caminhava, ele a confortava e dizia: Ok, vamos para casa agora. Vou te dar algo para comer quando voltarmos. Quando Wu Feng disse isso, ele descobriu que a pequena águia Gu, que estava gritando o tempo todo, de repente parou de se mover. Ele estava um pouco curioso. Guian. Wu Feng inclinou a cabeça e olhou para a pequena águia Gu em seu ombro. Descobriu que a pequena águia Gu observava a margem do rio, não muito longe, com curiosidade. Na margem do rio, havia um navio de 3 andares que estava atracando.
O pano branco estava amarrado no navio, e as bandeiras de luto estavam hasteadas no alto. Era evidente que se tratava de um navio de luto. Depois que um navio atracou na costa, no momento em que parou, ouviu-se o relinchar de cavalos. No grande navio, havia 6 cavaleiros vestidos de branco, montados em cavalos. Eles montaram em cavalos brancos e saltaram do convés para a costa, e então galoparam em direção ao portão da cidade de Fushan. O cavaleiro que corria na frente continuava gritando. O segundo jovem mestre do clã Wu veio para lamentar. Abram caminho! Abram caminho! No cais lotado, até mesmo caminhar era um pouco complicado. No entanto, os 6 cavaleiros de branco correram em direção à multidão, e a velocidade aumentava cada vez mais. Eles não tinham a mínima intenção de parar. O relincho dos cavalos brancos e os gritos do cavaleiro da frente assustaram todos os pedestres na estrada, de ambos os lados, com medo de serem atingidos pelo cavalo a galope. Esses 6 cavalos a galope eram tão rápidos quanto meteoros. Se pessoas comuns fossem atingidas, morreriam imediatamente. A originalmente movimentada Weifrold foi repentinamente perturbada pelo aparecimento desses 6 cavaleiros. Mas para onde as pessoas poderiam se esquivar? Elas só podiam se mover em direção aos vendedores de ambos os lados. Sob o impacto da multidão, as barracas originalmente colocadas em ambos os lados da rua foram instantaneamente submersas pela multidão, e muitas coisas foram levadas pelo vento. O chefe do mascate continuou reclamando e gritando com a multidão. Ai! Não se aglomerem! Não se aglomerem! No entanto, cavalos a galope se aproximavam. Quem ousava bloqueá-los na estrada principal? As pessoas estavam com medo de fugir para todos os lados, e os gritos desses pobres vendedores ambulantes eram abafados pela multidão. O estande foi arrancado rapidamente, e as mercadorias que estavam nele foram espalhadas no chão e pisoteadas pelas pessoas. Mesmo que o dono da barraca quisesse impedir, não conseguiu. A multidão invadiu o local, e os donos das barracas gritaram ansiosamente, mas só conseguiram agarrar as mercadorias que conseguiam segurar com as mãos e recuar para o fundo, com medo de serem esmagados pela multidão. No meio da multidão, o Feng estava inicialmente parado na beira da multidão, então, quando a multidão ficou mais densa, ele imediatamente pegou a pequena águia Gu de volta para proteger a comida na cesta de bambu, e também viu os 6 cavaleiros galopando no meio da multidão. Da perspectiva dele, os 6 cavaleiros eram todos excelentes cultivadores. Os 2 mais fortes eram homens sérios de meia idade. Um deles era corpulento, enquanto o outro era magro. Os 2 homens galoparam pela multidão a cavalo, com os olhos frios, e nem sequer olhavam para as pessoas assustadas. Parecia que as pessoas comuns que recuavam desesperadamente na estrada não eram nem formigas para eles, e eles nem se davam ao trabalho de olhar para elas. O Feng podia sentir claramente que, mesmo que não tivesse perdido sua base de cultivo, não conseguiria derrotar essas 2 pessoas. Entretanto, embora esses 2 homens de meia idade tivessem bases de cultivo elevadas, o status mais alto na equipe de cavalgada era o de mais jovem. Seus longos cabelos negros estavam presos atrás dele, balançando para cima e para baixo com um corcel galopante. Seu rosto, com um traço de sorriso dissoluto, era muito bonito. Se sorrisse, poderia encantar inúmeras garotas. Embora estivesse vestido de branco, não era uma vestimenta de luto, mas sim a roupa dos guardas florestais. Depois de ouvir o medo e o receio das pessoas ao seu redor, o Feng percebeu que o jovem de branco era o segundo jovem mestre do clã Wu, Wu Zian. Agora que o velho do clã Wu havia morrido de doença, o segundo mestre do clã Wu havia retornado para acompanhar a cerimônia de cremação naquela noite. Quando o grupo de cavaleiros passou pela estrada onde o Feng estava, Wu Zian no cavalo pareceu estar ciente e inconscientemente olhou para a beira da estrada. Ele viu um jovem comum parado em silêncio do lado de fora da multidão. O outro grupo estava vestido com simplicidade, usando um chapéu de bambu, carregando uma cesta de bambu e carregando uma pequena águia estranha no ombro. Agora, o jovem o observava em silêncio. Mas não havia medo em seus olhos.
O jovem era completamente diferente das pessoas ao seu redor. Wu Ziuan ficou um pouco curioso. Deu outra olhada e descobriu que a espada do oponente era a do discípulo da seita Yun. Wu Ziuan sorriu, mas não se importou. Com um chicote, cavalgou em direção ao portão e rapidamente deixou para trás o jovem que deveria ser discípulo da seita Yun. A cidade de Fushan estaria um caos e, como protagonista, esse drama estava esperando que ele subisse ao palco. Era apenas um discípulo da seita Yun. Ele talvez tivesse tido algum interesse em conhecê-lo no passado, mas agora não estava com disposição para dar atenção a tal pessoa. Hoje, ele só queria rir. O velhote finalmente morreu. Essa é a melhor notícia que ouvi este ano. A Wu Ziuan estava de bom humor, e a velocidade do cavalo sob ele também era maior. A movimentada estrada do mercado estava à sua frente, mas todas as pessoas estavam recuando e não ousavam detê-lo. Um mundo tão vasto o aguarda. Como posso me importar com um mero discípulo da seita Yun em um momento como esse? Wu Ziuan riu e foi embora. No mercado que gradualmente recuperava a calma atrás dele, parado atrás da multidão que se dispersava gradualmente, Wu Feng franziu a testa. Ele estava olhando silenciosamente na direção do portão da cidade, observando os 6 cavaleiros desaparecerem no campo de visão, e então lentamente desviou o olhar. Se ele se lembra corretamente, o Deus Lobo quer procurar a geração posterior do clã Wu, certo? Como os jovens do clã Wu podem ser assim? De repente, Wu Feng se lembrou do suspiro triste do Deus Lobo no pátio. Olhando para trás agora, parecia que o suspiro do Deus Lobo naquele momento continha um desamparo sem fim. A situação do clã Wu é realmente uma dor de cabeça. Capítulo 112. Surpresa. No cais, com a partida dos 6 cavaleiros, o movimentado e barulhento mercado de peixes gradualmente restaurou a ordem. Pessoas que fugiram em pânico voltaram para o meio da rua uma após a outra. As barracas que foram derrubadas e destruídas também foram montadas pelas pessoas. Quanto aos bens espalhados no chão, exceto os que foram pisoteados, o restante era basicamente recolhido pelas pessoas e colocado de volta nas barracas, um após o outro, enquanto os donos das barracas eram solicitados a limpar a lama e a água sobre eles. Felizmente, este lugar é um cais, afinal. Há muitas barracas de vendedores de peixe. A maioria dos produtos é peixe cru. Mesmo que as pessoas pisem neles, não serão afetados. Depois de limpos com água, ainda podem ser vendidos. No meio da multidão, Wu Feng franziu a testa. Porque o segundo jovem mestre do clã Wu foi mencionado na conversa entre os comerciantes que andavam por ali. De acordo com as informações reveladas pela conversa entre as pessoas, embora o clã Wu fosse bem conhecido na cidade de Fushan, também havia alguns rumores ruins sobre eles. Especialmente o segundo jovem mestre do clã Wu. Wu Feng franziu a testa e não disse nada. Guian, agachado em seu ombro, não sabia o que havia acontecido. Ao ver que Wu Feng estava em transe, gritou 2 vezes e bicou o rosto de Wu Feng com seu bico afiado. Embora não o tenha machucado, ele acordou Wu Feng. Guian, depois de acordar, Wu Feng olhou para a pequena águia Gu com o ombro inchado e disse com um sorriso: "Desculpe, estou distraído. Vamos agora." Ele apertou a cesta nas costas e caminhou em direção à cidade, dizendo: "Vamos para casa preparar o jantar para você." A pequena águia Gu grunhiu satisfeita e parou de causar problemas. Depois de deixar o cais, ele retornou à cidade. Através do pesado portão, ele chegou às ruas da cidade. As ruas da cidade não são tão movimentadas quanto as docas, mas o portão da cidade é movimentado e há muitos vendedores em ambos os lados da rua. Quando Wu Feng entrou na cidade, embora a cena que viu não fosse tão caótica quanto a do mercado de peixes no cais, era óbvio que houve uma rebelião não muito tempo atrás. Depois que os 6 cavalos chegaram à cidade, eles não diminuíram a velocidade. Em vez disso, continuaram a galopar e a trombar na rua. Tal ato é realmente... Wu Feng balançou a cabeça e sua expressão piorou. Ele caminhou no meio da multidão, ouvindo os palavrões baixos dos comerciantes e as vozes da discussão, e não conseguiu evitar se sentir preocupado.
o Deus Lobo ordenou que Xiaowai comparecesse ao funeral do antigo mestre do clã Wu. No entanto, devido ao temperamento de Xiaowai, ela não os ignoraria, especialmente o segundo jovem mestre do clã Wu. Entretanto, o clã Wu é o clã amigo do Deus Lobo. Se a senhorita Xiaowai os derrotasse, Wu Feng hesitou por alguns segundos, mas finalmente não foi diretamente para o templo do Deus do Fogo. Em vez disso, mudou silenciosamente de direção e foi para a casa do clã Wu. Em seu ombro, a pequena águia Wu olhava para a esquerda e para a direita com curiosidade, ocupada observando a paisagem da cidade, mas não percebeu que Wu Feng havia mudado silenciosamente sua rota. Ao mesmo tempo, a música triste ainda tocava na mansão do clã Wu. No salão de luto devidamente organizado, convidados entram e saem sem parar, e a maioria deles são pessoas ricas e nobres da cidade de Fushan. Wu Ziqian, o filho mais velho do clã Wu, com 36 anos este ano, era o anfitrião do funeral. Comparado ao seu segundo irmão, jovem e frívolo, ele era muito mais maduro e prudente. Antes de o velho morrer, ele já estava encarregado de muitas coisas do clã Wu e de muitas lojas. Entre a geração mais jovem da cidade de Fushan, Wu Ziqian também tem seus próprios contatos. Ele não é um gênio brilhante, mas é muito estável. Quando os velhos clãs da cidade falam sobre isso, todos têm uma boa impressão do jovem. Hoje, Wu Ziqian, vestido com um traje branco, estava de pé em frente ao portão da mansão do clã Wu, sorrindo para dar boas-vindas a todos os familiares e amigos que entravam. Entre eles, havia parentes e amigos do clã Wu, alguns velhos amigos do velho mestre e espiões de outros clãs da cidade. Embora o clã Wu não seja o líder da cidade de Fushan, a morte do velho mestre não influenciou outros líderes de outros clãs antigos. Entretanto, na mesma cidade, alguns cumprimentos de cortesia ainda precisam ser feitos. De qualquer forma, era só para deixar um servo trazer um feixe de lenha para cá. Não precisa incomodar os líderes dos clãs para virem pessoalmente. Mas mesmo assim, Wu Ziqian não ousou negligenciar. Embora os enviados pelos antigos clãs não fossem líderes de clã, eles também tinham uma certa identidade. Ele sorria para todos e não ousava ignorá-los. Nesse momento, uma pequena figura surgiu da frente da rua e apareceu na visão de Wu Ziqian, o que o deixou um pouco surpreso. A localização da mansão de Wu Cao é um dos bairros mais elegantes da cidade. Este bairro chique é repleto de famílias ricas e poderosas, e as ruas são cercadas por muros altos. Comparado a outros lugares da cidade, este lugar é tranquilo e remoto. Além dos criados com uniformes diferentes da residência, as únicas pessoas que apareceram na rua foram os conhecidos do clã Wu que foram ao funeral com lenha. Entretanto, a garotinha que apareceu, com longos cabelos prateados e orelhas pontudas de animal, era muito estranha. A antiga espada azul escura em suas costas, embora parecesse comum, já que era carregada por uma garotinha tão estranha, também devia ser especial. Wu Ziqian não pôde deixar de abrir os olhos e refletir sobre isso em seu coração. No entanto, ele não conseguia se lembrar de quando o clã Wu conheceu tal cultivador de demônios. Sem esperar que Wu Ziqian pensasse, a garotinha de cabelos prateados e orelhas de animal chegou à porta da frente do clã Wu. A lenha em seus braços mostra sua intenção. Wu Ziqian saiu apressadamente e disse, erguendo os braços: "Sou Wu Ziqian, o filho mais velho do clã Wu. Fada, de onde você é? Você veio aqui para assistir ao funeral do meu pai?" Bem, assentiu a garotinha de cabelos prateados e orelhas de animal, entregou a lenha em seus braços ao servo ao lado e disse: "Meu nome é Luai. Amando do meu mestre, vim assistir à cerimônia fúnebre do velho mestre." Wu Ziqian perguntou rapidamente: "Pequena fada, você pode me dizer o nome do seu mestre? É melhor eu anotar e depois vou até a porta agradecer ao seu mestre." A menina balançou a cabeça e disse: "Não posso lhe dizer o nome do meu mestre por enquanto. Se houver uma oportunidade no futuro, meu mestre poderá visitá-lo pessoalmente. Nesse caso, tio Wu, você pode perguntar diretamente a um mestre. Não precisa me perguntar." A menininha recusou levianamente, e Wu Ziqian não ousou fazer perguntas. Ele disse com um sorriso: "Entendo."
Não farei mais perguntas. Por favor, entre e descanse um pouco. Desculpe, estou muito ocupado agora e não posso acompanhá-lo. Tio Song, por favor, convide a pequena fada para descansar um pouco. Wu Ziqian assinou para sua comitiva. Xiao Ai assentiu e estava prestes a seguir o velho chamado Tio Song até a porta, mas, naquele momento, ouviu-se um som agudo de cascos de cavalo na estrada atrás dela. Então veio o relincho dos cavalos. E a risada do segundo jovem mestre do clã Wu. Irmão mais velho, será que você está feliz em ver seu irmãozinho voltando para casa? Em meio ao riso complacente, o som de cascos de cavalo surgiu rapidamente, e todas as pessoas em frente à mansão do clã Wu olharam naquela direção. Um total de 6 cavaleiros vieram com fumaça e poeira, e o segundo jovem mestre do clã Wu estava sentado no alto de um cavalo com um sorriso brilhante. Todos os pedestres ao longo do caminho fugiram com medo e recuaram para ambos os lados. Aquela aparência ameaçadora imediatamente fez o rosto de Wu Ziqian ficar sombrio. Ao mesmo tempo, Xiao Ai, que tinha acabado de entrar pela porta, virou-se ligeiramente e lançou um olhar frio. Capítulo 113. Invocação de almas. O súbito aparecimento do segundo mestre do clã Wu fez com que a atmosfera do funeral se tornasse repentinamente delicada. Xiao Ai ficou na porta, observando silenciosamente o belo segundo mestre do clã Wu cavalgando seu cavalo, sem dizer uma palavra. O tio Song, um velho ao lado dela, disse apressadamente: "Pequena fada, por favor, vá por aqui. O velho quer tirar Xiao Ai deste lugar." Mas Xiao Ai balançou a cabeça e disse: "Está tudo bem." Depois disso, independentemente da reação do velho, a menina parou bem em frente ao portão e observou silenciosamente a reunião dos irmãos do lado de fora. O velho não teve escolha a não ser ficar de lado. Quando o segundo mestre do clã Wu, chamado Wu Ziuan, chegou ao portão do clã Wu, ele pulou do cavalo com uma risada e abriu os braços para seu irmão Wu Ziqian no portão. "Irmão mais velho. Faz tempo que não te vejo. Estou morrendo de vontade de te ver." Wu Ziqian segurou o irmão mais novo com relutância e disse: "Por que você voltou correndo sem avisar? Eu nem consegui mandar alguém te buscar. Se você voltar para a cidade de Fushan na próxima vez, não faça isso." Wu Ziuan riu e deu um tapinha nas costas do irmão. Então, soltou Wu Ziqian e disse com um sorriso: "Não é necessário. Não haverá outra hora. Meu irmão, não pretendo ir embora desta vez." Wu Ziuan riu muito e, então, independentemente da expressão do irmão ao ouvir tais palavras, caminhou diretamente até a porta com um sorriso. "Vamos. Vou conhecer o velho primeiro. Irmão mais velho, vou incomodá-lo para entreter os convidados lá fora. Você sempre foi cortês e educado. Deixo a seu cargo a tarefa de receber e despedir os convidados." Foi uma atitude completamente autoritária que deixou o rosto de Wu Ziqian ainda mais sombrio. Wu Ziuan viu a garota de cabelos prateados parada perto do portão quando ele passou, e seus olhos brilharam. Wu Ziuan sorriu e ergueu as mãos. "Sou Wu Ziuan. Pequena fada, você é uma velha amiga do meu pai?" A garotinha à sua frente tem cabelos prateados e orelhas de animal. Ela não é uma pessoa comum. Wu Ziuan imaginou que ela deveria ser uma forte cultivadora de demônios. Portanto, embora a outra parte parecesse jovem, Wu Ziuan não ousou ser frívolo. A menina lançou-lhe um olhar frio e virou-se para o salão de luto sem responder. Uma atitude tão fria surpreendeu Wu Ziuan. Ela não é uma velha conhecida do meu falecido pai, mas amiga do meu irmão mais velho. Mas como ele pode conhecer um cultivador de demônios tão forte? Como cultivador, Wu Ziuan pôde ver de relance que aquela garotinha de cabelos prateados e orelhas de animal era extraordinária. Ele estimou que mesmo os 2 cultivadores fortes que ele trouxe especialmente para cá não seriam páreo para a garotinha. Parado do lado de fora da porta, ele observou a garotinha de cabelos prateados e orelhas de animal entrar no salão fúnebre. Wu Ziuan franziu a testa ligeiramente. O clima feliz original foi lançado na sombra por causa desse cultivador de demônios desconhecido. Mas o que deve ser feito também deve ser feito, e no mínimo, tenha cuidado.
Com 6 subordinados, Wu Ziuan caminhou diretamente para o salão funerário, segurando o caixão de seu pai e chorando, clamando alto para que ele voltasse mais cedo. O choro triste se espalhou junto com a música de luto, mas tinha uma espécie de atmosfera fúnebre. A garotinha de cabelos prateados e orelhas de animal estava sentada em silêncio no canto do pátio, observando tudo sobre o clã Wu com olhos frios, sem falar com ninguém, como uma estranha indiferente. Depois de escurecer, a noite caiu, e o salão memorial do clã Wu ficou cada vez mais animado. Porque depois da meia-noite, o corpo do velho deve ser transportado para fora da cidade e queimado com lenha até virar cinzas. A maioria dos convidados, parentes e amigos estavam reunidos neste momento. Ao mesmo tempo, no pequeno pátio atrás do templo do Deus do Fogo, Wu Feng virava os pratos na cozinha, pensando em algo. A pequena águia Wu agachou-se na soleira da porta e o encarou com profundo ressentimento. Antes, Wu Feng levou a pequena águia Wu para o clã Wu. A pequena águia Wu não percebeu que a rota havia mudado. Entretanto, quando eles estavam prestes a chegar ao clã Wu, a pequena águia Wu respondeu e começou a fazer barulho. Wu Feng não teve escolha a não ser mudar a rota temporariamente. Em vez de ir até o clã Wu, ele retornou diretamente ao templo do Deus do Fogo. Mas mesmo assim, já estava escuro quando eles retornaram ao pátio. A pequena águia Wu, que estava com fome há muito tempo, ficou tão brava que voou para reclamar com Lueng. Lueng acalmou o rapaz e disse a Wu Feng que Xiaowai não voltaria para jantar esta noite, então ele não teria que preparar a parte de Xiaowai. Depois, Wu Feng foi até a cozinha e começou a preparar o jantar. No pátio, Lueng ainda estava sentado na posição matinal, como se não tivesse se movido o dia todo. O rolo de tiras de bambu em sua mão já havia sido largado por ele. Entretanto, o conteúdo dos pedaços de bambu foi registrado por Lueng para sempre. Hoje, Lueng ainda estava lentamente digerindo e deduzindo o conteúdo das tiras de bambu, tentando aprender mais coisas. Na cozinha, Wu Feng não disse nada. Ele ainda estava pensando na cena que viu no cais hoje e na aparência arrogante do segundo mestre do clã Wu. Mas ele olhou para o Deus Lobo do lado de fora da porta e suspirou, mas não era fácil contar a história. Afinal, embora o comportamento do segundo mestre do clã Wu fosse um tanto dominador, ele ainda não era considerado maligno. Ele não queria fazer tal coisa antes que o segundo mestre do clã Wu realmente fizesse algo ruim. Ele decidiu investigar com clareza antes de dizer alguma coisa. Depois de pensar bastante, Wu Feng finalmente decidiu ir à cidade para investigar nos próximos dias. Se o segundo mestre do clã Wu realmente cometeu algum erro, isso deve ser relatado ao Deus Lobo. Como tinha algo em mente, Wu Feng jantou em silêncio. À mesa de jantar, Lueng não era muito comunicativo. Às vezes, perguntavam-lhe sobre a experiência de Wu Feng na cidade naquele dia, então ele não respondeu mais do que o necessário. Após o jantar, Wu Feng levou a pequena águia Wu para dentro de casa. Lueng ficou sozinho no pátio externo novamente. Entretanto, hoje, Lueng não estava cultivando, mas calmamente olhou na direção da mansão do clã Wu. Lá, sob o céu noturno, os fogos de artifício brilhantes subiram, iluminando o céu noturno da cidade. Isso é um sinal de que o corpo do velho mestre do clã Wu estava prestes a ser removido da cidade. A cada meia hora, a mansão do clã Wu terá fogos de artifício até depois da meia-noite. E neste pequeno pátio, havia uma sombra. O manto preto escuro e a figura alta mostravam que era Wu Zuelanzhen, da cidade de Fushan. O Deus Lobo, Elanzhen, curvou-se. O homem de branco no pátio também fez uma saudação e disse: "Por favor, Wu Zuelan." Elanzhen balançou a cabeça e disse: "É uma coisa muito fácil. Eu não fiz muita coisa." Lueng sorriu e disse: "Chegou a hora. Vamos sair da cidade." "Ok", respondeu Elanzhen sucintamente. Mais tarde, as duas figuras desapareceram do pátio e foram em direção ao rio Pangjiang, fora da cidade. O objetivo da visita é o local onde o clã Wu realiza a cerimônia de cremação do velho esta noite. Lueng, enquanto segurava o selo de Requiem, queria tentar reter a alma do velho mestre. Capítulo 114.
Invocação de almas. 2. Depois de deixar o pátio, as duas figuras voaram direto para o céu noturno e desapareceram da cidade. Quanto ao corpo de Luen, o enorme lobo branco ainda estava no quarto para descansar. A alma de Luen saiu da cidade. Lueng não contou a Elanzhen sobre seus planos para esta viagem. Ele apenas convidou Elanzhen para acompanhá-lo ao funeral do velho mestre do clã Wu, nos arredores da cidade, naquela noite. Afinal, Lueng não sabia se realmente conseguiria levar a alma do velho mestre do clã Wu para o submundo. Não seria muito embaraçoso se ele se gabasse antecipadamente e não conseguisse fazer isso. No céu noturno da cidade, a saída de duas sombras, uma branca e outra preta, não atraiu a atenção de nenhum passante. Embora o mago de plantão na cidade tenha notado a passagem dessas duas sombras, acompanhadas por Elanzhen, o mago não ousou perguntar. Caso contrário, de acordo com a convenção, se houver um cultivador sobrevoando a cidade, o mago de plantão interrogará e impedirá qualquer tentativa não autorizada de travessia. Esta também é uma razão importante pela qual Luen convidou Elanzhen para viajar com ele. Sua alma tem dificuldade para andar pela cidade. Se ele quiser viajar, só pode voar. Com Elanzhen o acompanhando, muitos problemas foram resolvidos. Logo, as duas pessoas voaram para fora da cidade de Fushan, que era cercada por muralhas altas e magníficas, e chegaram ao rio fora da cidade. No cais, ao longe, as luzes brilhavam intensamente. Mesmo quando já era quase meia-noite, havia carregadores e barqueiros indo e vindo. Lueng e Elanzhen estão no céu noturno, acima do cenário mágico abaixo deles. A seus pés, enormes pilhas de lenha se acumulavam. A triste bandeira branca tremulava a noite toda. O rio não está longe, o som da água é agitado e o vento é forte. Lueng falou com um sorriso confiante. Por favor, espere um momento, Vozuelan. Elanzhen assentiu, e eles se sentaram sob o céu noturno, esperando a chegada da equipe do clã Wu que estava deixando a cidade. O povo do clã Wu não os deixou esperar. Logo, em meio a um estrondoso som de suona, o clã Wu, em luto, chegou até ali, cercando o caixão do velho membro do clã Wu. A garotinha de cabelos prateados e orelhas de animais carregava uma antiga espada de bronze e seguia silenciosamente a equipe. Ao lado do caixão, o segundo mestre do clã Wu, Wu Ziyuan, segurava o caixão de seu pai e lamentava enquanto caminhava. Nossa! Pai, você acabou de sair, por que não esperou seu filho voltar e te olhar de novo? O som lamentoso e grandioso fez com que Wu Ziqian, que também segurava a placa espiritual não muito longe, parecesse sombrio. Antes, ele também queria chorar, mas o choro de Wu Ziyuan era tão fraco e repugnante que ele não conseguia mais chorar. Então ele se sentiu triste. Enquanto Wu Ziyuan chorava e caminhava. Quando chegaram ao rio com o caixão, todos do clã Wu se ajoelharam e se prostraram diante do caixão do velho. Então, um servo carregou o caixão do velho até a pilha de lenha. Abaixo, fitas brancas tremulavam, e as crianças da família se ajoelhavam em fileiras após fileiras. Tanto Wu Ziyuan quanto Wu Ziqian se ajoelharam na primeira fileira, mas estavam de um lado, bem distantes um do outro. Wu Ziyuan ainda segurava a tábua espiritual e lamentava. Nesse momento, um homem magro de meia-idade, confidente de Wu Ziyuan, aproximou-se dele. Chamado Zanger, ele trabalhava para Wu Ziyuan com seu irmão Zhang Da. Zanger disse em voz baixa: Jovem mestre, descobri. A cultivadora demoníaca de cabelos prateados e orelhas de fera se chama Luai. Ela está presente no funeral do velho em nome de seu mestre. Ela apareceu de repente hoje e não é amiga do seu irmão. Você não precisa se preocupar com ela ajudando-o. Wu Ziyuan assentiu e sussurrou: Então é. Então ele levantou a cabeça e chorou amargamente mais 2 vezes. Só então murmurou em voz baixa: Mas, para garantir, é melhor eu convidar a vovó para vir. Só quando a vovó se sentar é que estaremos seguros. Zanger disse com um sorriso: Meu irmão já a convidou. Não vai demorar muito para a vovó chegar. Pode ficar tranquila. Wu Ziyuan sorriu baixinho e voou alto. Pai. Eu não quero te deixar. Abra os olhos e veja.
Zanger não conseguiu evitar um sorriso irônico ao ouvir o lamento grandioso e não conseguiu evitar sussurrar um aviso. Jovem mestre, seu choro parece muito falso. Wu Ziuan sorriu e voou alto. Pai. Abra os olhos e olhe para o seu filho. Depois de uivar, ele abaixou a cabeça, quase não conseguiu conter o sorriso e seu corpo inteiro tremia. Wu Ziuan sorriu levemente e disse com uma risada baixa. Não consigo evitar de rir alto. Como posso chorar? Com isso, ele começou a uivar a plenos pulmões. Pai. Você foi embora tão de repente, estou tão triste. Nesse momento, o mago que foi convidado para o funeral do templo do Deus do Fogo havia completado todas as cerimônias e acendido o fogo diretamente. Pouco tempo depois, a lenha empilhada na margem do rio de repente pegou fogo e começou a queimar os corpos que jaziam silenciosamente no caixão. O cheiro de queimado era levado pelo vento do rio. Lueng ergueu-se no céu noturno e invocou o selo de Requiem. Estava pronto para arrancar a alma do velho mestre do clã Wu de seu corpo. Entretanto, quando Lueng e Lanzhen se levantaram, houve um flash de sombra humana no rio do outro lado, que também apareceu no céu noturno. Lueng ficou surpreso ao ver a outra parte. O deus do rio Pangjiang. Esta apareceu no rio, vestida com um manto divino e com um rosto solene. Era Guzhou, o deus do rio de Pangjiang. Enquanto Lueng a chamava, Guzhou viu duas figuras no céu noturno e ficou surpreso. Ela rapidamente se inclinou e saudou Lueng profundamente. Guzhou está esperando seu pedido. Então ela se endireitou e acenou para Lanzhen. Vuzuelan, prazer em conhecê-lo. Lanzhen também assentiu, o que foi um retorno. Ela permaneceu em silêncio como sempre. No entanto, Guzhou não se importou e parecia acostumada. Ela sorriu e disse a Lueng, eu não esperava encontrá-lo aqui, você veio assistir ao funeral do clã Wu? Bem, eu tenho um relacionamento com o pai do velho mestre falecido, então vim dar uma olhada, disse Lueng, despreocupado. Mas por que você está aqui? Guzhou olhou para a chama ardente abaixo e disse, estou aqui para levar a alma do velho mestre do clã Wu para a mansão aquática. Vendo a surpresa de Lueng, Guzhou explicou com um sorriso. Após as almas humanas deixarem seus corpos, elas gradualmente se dissipam do céu e da terra. Mas antes disso, essas almas costumam ser caóticas e indefesas. Elas ficam expostas ao vento e ao sol como espíritos solitários e fantasmas selvagens. Finalmente, sua dor se dissipa de uma forma extremamente miserável. Por isso, quando meu marido era vivo, ele me ensinou a arte de guiar as almas. Enquanto os falecidos de ambas as margens do rio Pangjiang me adorarem, deixarei que os demônios do rio conduzam suas almas à minha mansão aquática após a morte, para que suas almas não sintam muita dor antes de se dissiparem. Também é uma boa ação. Quanto às pessoas realmente boas, como o velho mestre do clã Wu, que certa vez ofereceu muito incenso e também fez boas ações, eu iria levá-las pessoalmente à minha mansão aquática para mostrar o meu respeito. Guzhou sorriu e disse, eu não esperava te encontrar esta noite. O prazer é meu. Capítulo 115. Invocação de almas. 3. Lueng ficou impressionado com a explicação de Guzhou. É verdade, disse Lueng. Esta mudança é realmente uma boa ação para o benefício dos aldeões. Mas receio que a alma do velho mestre do clã Wu não possa ir com vocês desta vez. Lueng disse com um sorriso. Tenho um antigo relacionamento com o clã Wu. Estou aqui esta noite para guiar o espírito do velho mestre para um lugar secreto. Parece que o espírito do velho mestre deixou seu corpo. Enquanto Lueng falava, o fogo alto queimava sob seus pés, e fios de fumaça branca subiam para o céu junto com a fumaça da lenha queimando. A fumaça branca é tão etérea que pessoas comuns não conseguem vê-la. Mesmo um cultivador, se sua base de cultivo não fosse suficiente, o cultivador não conseguiria senti-los. Por exemplo, cultivadores como Lueng, que nem sequer abriram a porta do céu, não conseguem sentir a alma em teoria. Mas com seu selo de Requiem em mãos, ele foi o primeiro dos 3 presentes a perceber a alma. Na noite escura, o fogo queimava intensamente, e o som da lenha explodindo soava de vez em quando.
O povo do clã Wu se ajoelhava do lado de fora do fogo e se prostrava diante dele de tempos em tempos sob o comando do mago ritual. Na periferia estão os convidados, parentes e amigos, além de alguns moradores da cidade que vieram para participar da animação. O rio estava cheio de gente. O som da suna e da música triste continuava a ecoar, remetendo à alma do velho mestre. No céu noturno, Lueng acenou diretamente e lentamente atraiu para si aquele fio de fumaça branca etérea. Então, sob o olhar de Guzhou e Lanzhen, os fios de fumaça branca gradualmente mostraram a forma humana ao redor de Lueng, formando vagamente a aparência de um velho. Essa cena surpreendeu Guzhou e Lanzhen. Lanzhen ficou em silêncio, enquanto Guzhou ficou surpreso e falou diretamente. Você consegue invocar as almas? Guzhou pareceu surpreso. Embora ela também tenha levado as almas de muitas pessoas boas para sua mansão aquática. Mas ela tem que esperar que as almas gradualmente se separem dos corpos e apareçam completamente no mundo exterior. Mas o Deus Lobo pulou o processo de espera e chamou diretamente a alma do velho mestre do clã Wu. Guzhou e Lanzhen pareceram surpresos, enquanto na margem do rio, a seus pés, em meio à multidão que assistia à agitação, uma mulher ruiva também espiava a cena e diretamente espirrou um gole de vinho como uma expressão atordoada. Neste mundo, existem de fato artes de invocação de almas. Alguns feitiços cruéis podem até mesmo arrancar as almas de pessoas vivas de seus corpos e torturá-las. Se pessoas com baixo cultivo e visão virem isso, elas não sentirão nada de estranho. No entanto, os três que assistiram à cena eram cultivadores excepcionais. À primeira vista, perceberam que a habilidade de Lueng em invocar almas era completamente diferente da das pessoas comuns. Em primeiro lugar, ele não fez nenhum preparo para a operação. Todos os três presentes sentiram que o Deus Lobo não usou nenhum poder mágico para invocar a alma. Em segundo lugar, quando ele invocou a alma do velho mestre Wu, o espírito gradualmente solidificado não sofreu por ser arrastado pela violência. Ser capaz de fazer essas duas coisas ao mesmo tempo, parece que Lueng tem o poder de controlar a alma. A capacidade de controlar a alma. Esse tipo de poder, como o trovão celestial, nunca foi ouvido. É verdade que Lueng, o Deus Lobo, não só tem o poder de controlar o trovão celestial, mas também pode controlar almas. Entre a multidão, Lian Shanjing ficou atordoada. Gong Shuji nunca mencionou esse assunto. Gong Shuji também não viu essa cena? Ou, ela entendeu errado? Pense bem. O poder de controlar a alma é absurdo demais, não é? Embora o trovão celestial seja assustador, o trovão celestial também é algo tangível e tem uma referência específica, então não é difícil aceitar que o Deus Lobo pode controlar o trovão celestial, embora seja assustador. Mas o poder de controlar a alma não é muito vago. Existem mais de 10 milhões de seres vivos no mundo. Se o Deus Lobo realmente tem poder de controlar as almas, ele pode controlar as almas de todos os seres vivos do mundo. Se ele consegue fazer isso, quem ousa ser imprudente diante do Deus Lobo? Ele nem precisa usar o trovão celestial. Ele pode usar seu poder diretamente para arrancar a alma do oponente de seu corpo e impor sanções. Um poder tão ultrajante não pode existir no mundo. Lian Shanjing disse isso a si mesma e também sabia que esse era o palpite mais realista. Talvez seja só porque o Deus Lobo tem algum tipo de poder mágico para invocar a alma dos mortos. Mas de alguma forma, olhando para a figura branca no céu noturno, Lian Shanjing ouviu uma voz dizendo isso em seu coração. Sim, tudo que você adivinhou está certo. O Deus Lobo tem o poder de controlar almas. Droga. No meio da multidão, Lian Shanjing curvou a cabeça e engoliu o vinho. Ela não conseguiu evitar chegar baixinho. Este velho monstro não é terrível demais. No céu noturno, Lueng não percebeu que havia um imperador alcoólatra na multidão a seus pés, criticando-o. Porque havia muita gente aos seus pés. Nesse momento, sua atenção estava voltada para a alma do velho mestre do clã Wu à sua frente. À medida que os fios de fumaça branca se reuniam e se solidificavam, o que finalmente apareceu na frente deles foi um velho com uma barba prateada e um rosto saudável.
Se você conhece algum membro do clã Wu aqui, pode ver rapidamente que este é o velho homem do clã Wu, Wu Yan. À medida que o corpo do velho se solidificava, seus olhos gradualmente se recuperavam de sua opacidade original. Quando o velho acordou, ficou chocado ao descobrir que estava a uma altura de 10.000 metros, e o Vuzu da cidade e 2 outros estranhos estavam ao lado dele. O velho mestre fez uma saudação rápida e disse: "Sou Wu Yuan, Vuzu Elan e os outros 2 mestres, o que posso fazer por vocês?" Esse comportamento sóbrio tornou as expressões de Guizhou e Elan Zhen mais sutis. Depois que uma alma comum aparecia, ela devia estar em estado de confusão. Ela vagava desordenadamente, sofrendo com o vento e o sol, mas não fugia até que sua alma se dissipasse completamente. Este é o estado de alma dos mortais normais após a morte. Mas o velho à frente deles estava consciente e até conseguia falar. Ele não era diferente de um ser humano vivo. Se uma alma consegue fazer isso após a morte, ela deve pelo menos ter alcançado algo em termos de cultivo. Mas o velho mestre Wu Yuan obviamente não é um cultivador. Mas sua alma pode ser tão clara. Guizhou e Elan Zhen olharam silenciosamente para Lu Eng e pararam de falar. Eles tiveram uma intuição. Esta noite, eles poderão ver algo inesquecível em suas vidas. Capítulo 116. Wu Shongwu, olhando para o céu noturno, o velho mestre Wu parecia muito preocupado. Esses 2 cultivadores, além de Wu Zuelan, que ele não conhecia, o deixaram preocupado. Felizmente, Wu Zuelan, da cidade de Fushan, também estava lá, o que o deixou um pouco aliviado. Pelo menos a presença dela era prova de que os 2 cultivadores não eram pessoas más. Quando Lu Eng viu que o velho havia recuperado a consciência, ele sorriu e disse: "Senhor Wu, o senhor se lembra do que aconteceu antes de acordar?" Antes de eu acordar. Wu Yuan ficou atordoado e subconscientemente se lembrou. Então ele pareceu assustado. Eu estou morto." O velho mestre Wu ficou chocado ao ver suas mãos translúcidas e a estranha situação de flutuar no céu noturno. Imediatamente, lembrou-se de tudo que havia vivenciado em sua vida. Eu fui envenenado pelo meu filho Morri, relembrando a dor antes de sua morte e o riso orgulhoso de seu filho. Wu Yuan não pôde deixar de tremer, odiar e sofrer. Lu Eng suspirou ao ver a aparência do velho. As informações fornecidas a ele por Elan Zhen mencionaram que a causa da morte do Sr. Wu era duvidosa. Antes da morte repentina do velho, ele era saudável, sem nenhuma doença oculta, e não deveria morrer. Mas ele morreu repentinamente há alguns dias. A causa da morte foi estranha. Agora, de acordo com o que o velho disse, realmente havia outro motivo para sua morte. Lu Eng perguntou: "Senhor Wu, qual o nome da pessoa que o assassinou? Talvez eu consiga a justiça para o senhor." O velho olhou para Lu Eng e hesitou. "Mestre, como posso chamá-lo?" Lu Eng sorriu e disse: "Sou Lu Eng, da montanha Anil. Seu pai e eu éramos amigos há 89 anos. Agora estou descendo ao mundo para cuidar dos filhos dele. Não se preocupe, senhor Wu. Não sou um espírito maligno. Wu Zuelan pode garantir por mim." Após as palavras de Lu Eng, Elan Zhen, que estava ao lado dele, disse solenemente: "O Deus Lobo é o Deus da montanha Anil. Ele é nobre e íntegro. Já que ele falou, você pode falar diretamente com o Deus Lobo sem qualquer disfarce." A promessa de Elan Zhen deu um suspiro de alívio a Wu Yuan. No entanto, depois de ficar aliviado, ele começou a ficar confuso sobre o que Lu Eng disse. "O velho amigo do meu pai 89 anos atrás." O velho franziu a testa e pensou por um momento, até que de repente percebeu: "Mestre, você é o irmão lobo de quem meu pai sempre se lembrava antes de morrer. A história que meu pai contou naquele ano é mesmo verdade." A reação assustada do velho deixou Elan Zhen e Guizhou um tanto curiosos. Lu Eng disse que veio à cidade de Fushan para encontrar seus velhos amigos. Todos achavam que o clã Wu deveria saber algo sobre isso. Mas agora parece que nem mesmo o velho do clã Wu sabe da existência do Deus Lobo. Lu Eng também ficou curioso e perguntou com um sorriso: "Eu me pergunto como o irmão Wu Shongwu me mencionou naquela época."
Lueng percebeu que o povo do clã Wu não sabia de sua existência. Talvez Wu Shongu não tenha mencionado o acordo naquela época. Ou o povo do clã Wu não achava que um demônio lobo pudesse ajudá-los. O senhor Wu pensou por um tempo e então disse: quando meu pai morreu, eu tinha apenas 6 ou 7 anos. Eu era o mais novo de todos os irmãos. Meu pai não nos contou a sua história em detalhes. Só sei que, depois que ele ficou gravemente doente, quis visitar a irmã, que estava casada há muitos anos em Flint City, no norte. Há mais de 90 anos, uma tia minha se casou em Flint, a cidade mais ao norte da região de Firipaz. Por causa da distância, minha tia raramente voltava para a casa da mãe para visitar os parentes depois do casamento. Mais tarde, a cidade de Flint foi colocada sob a posse do estado de Yoshioin. Separada por fronteiras estaduais, a entrada e a saída ficaram ainda mais difíceis. Meu pai sentia falta da irmã e queria vê-la novamente em Flint antes de morrer. Sob a proteção dos guardas, ele foi para lá. Mas, no caminho de volta, foi atacado por monstros. Todos os guardas morreram. Só meu pai conseguiu escapar. Embora ele tenha encontrado uma caravana indo para o sul na cidade de Luoyi e voltado para casa com um grupo de comerciantes, sua doença estava piorando naquela época. Ele já estava sofrendo de uma doença séria, seu corpo chegou ao limite por causa da turbulência e do medo de ataques de monstros. Quando meu pai chegou em casa no dia seguinte, estava em coma. Estava desmaiado e não acordava, por mais que eu o agitasse. Era como se uma lâmpada tivesse ficado sem óleo. Embora eu tenha pedido ao feiticeiro do templo do Deus do Fogo para cuidar dele, eles não conseguiram reverter sua doença. Nos últimos dias do meu pai, ele ora estava lúcido, ora confuso, e suas palavras estavam sempre confusas. Quando eu esperava em frente à cama do meu pai, de vez em quando eu ouvia meu pai chamando você. Mas eu mal conseguia ouvir o que ele chamava de. O velho disse isso com um olhar melancólico. Relembrando o passado, ele viu a cena em que viu seu pai morrer quando era criança. Naquela época, ele era jovem e ignorante, e não estava triste. Entretanto, ele agora era um homem velho, que havia experimentado a dor da doença e da morte, e não era mais uma criança inocente. Pensando na aparência doente e miserável de seu pai antes de morrer, o coração do velho ficou amargo. Após um longo silêncio, o velho recuperou a consciência, rapidamente se preparou e pediu desculpas às pessoas à sua frente. Desculpe, eu estava distraído. Lueng suspirou e disse: nada. O senhor Wu pode continuar, eu vou ouvir. O velho ficou um pouco assustado e correu para realizar a cerimônia da geração mais jovem. Mestre, o senhor é um velho conhecido do meu pai. Pode me chamar de Wu Yan. Depois de ver que Lueng realmente não o ocupava, o velho continuou. No último dia antes da morte do meu pai, ele também recuperou a sobriedade por um curto período. Naquele dia, meu pai chamou nossos irmãos e 2 tias para nos explicar o futuro. No final do dia, meu pai me contou sobre seu encontro com o lobo branco na montanha. Ele disse que você se apresentou e salvou a vida dele quando ele encontrou o tigre maligno na montanha Anil. Para retribuir a você por salvar a vida dele, ele se encarregou de construir um templo e um salão ancestral para você, para que pudesse desfrutar do incenso. Mas quando contou essa história, ele já estava um pouco confuso e lento, e nem conseguia nos ouvir chamá-lo. Ele apenas olhou para o lado norte, sem entender nada, chamando você, e disse algo sobre o horror dos monstros. Suas palavras fizeram com que as pessoas não conseguissem entender o que ele queria dizer. Falando nisso, o velho parecia triste e não conseguiu evitar um suspiro, dizendo: todos os idosos e os mais velhos da família disseram que meu pai já estava confuso naquela época, e o que ele disse era um absurdo histérico, então não levamos a sério o que meu pai disse antes de morrer. Mas eu não esperava que você fosse visitar nosso clã hoje. Se meu pai ainda estivesse aqui, ele ficaria feliz em ver você chegar à cidade de Fushan. Capítulo 117. Um homem de disposição correta. O segundo jovem mestre Wu. A narrativa do velho era suave e gentil, sem grandes emoções pessoais.
Ele apenas contava a história da morte do pai naqueles anos, com uma leve tristeza. Mas, pelo contrário, uma narração tão calma é ainda mais impressionante. Depois que Lu Eng ouviu, mesmo que ele não fosse o demônio lobo com quem Wu Chongwu estava preocupado, ele não pôde deixar de se sentir amargo e triste, e sentiu uma espécie de arrependimento por ter desaparecido. Ele suspirou e disse: "O irmão Wu estava doente quando nos separamos, mas eu não esperava que seu corpo piorasse tão rápido." Infelizmente, com um longo suspiro, Lu Eng disse: "Agora que estou aqui, de acordo com o irmão Wu, eu devo cuidar do clã Wu e dar riqueza ao seu clã." Falando nisso, Lu Eng deu um sorriso um tanto desamparado e disse: "Mas o clã Wu agora já é rico e famoso. Sob sua gestão, o clã Wu se tornou famoso na cidade de Fushan. Parece supérfluo que eu venha somente agora." Lu Eng suspirou, pensou um pouco e então disse: "Bem, se você tiver algum desejo inacabado, por favor, me diga. Contanto que esteja ao meu alcance, farei isso por você para retribuir o favor do seu pai naquele ano. Que tal?" Depois que Lu Eng abriu a boca com um sorriso, e Lan Zhen e Guzhou olharam para o velho Wu Yuan com olhos suspirantes. O olhar nos olhos deles dizia claramente que você ganhou muito. Embora Wu Yuan não soubesse os detalhes de Lu Eng, quando viu os olhos de Wu Zuelan, ele entendeu o valor daquela promessa. Embora o velho tenha sido pego de surpresa. Mas as 3 pessoas à sua frente são todas pessoas de status nobre. Se não for necessário, por que perder tempo entretendo-o? Ele imediatamente o saudou e agradeceu. "Obrigado, mas acabei de acordar e ainda estou um pouco confuso. Se eu quiser dizer um desejo, receio que não consiga me lembrar dele por um tempo." O velho parecia pálido. Já que um ancião tão superior está disposto a cuidar dele, ele naturalmente pensará profundamente antes de decidir o que pedir para Lu Eng fazer. Mas se ele pensasse muito e deixasse as 3 pessoas nobres de lado, seria muito ofensivo. O velho estava preocupado. Lu Eng disse com um sorriso: "Não importa, não se preocupe e pense com cuidado. Comigo, você não desaparecerá tão rápido quanto uma alma comum." Com o selo de Requiem, Lu Eng pôde até mesmo manter a alma do velho Wu Yuan por décadas. Mas, nesse caso, ele precisava dar ao velho um pouco de seu poder. Para simplificar, ele precisava que o velho permanecesse no submundo como um mensageiro fantasma. Mas agora o submundo ainda estava vazio. Seria muito difícil viver lá nesta época. As almas das pessoas comuns não são fortes o suficiente. Mesmo vivendo no submundo, elas terão apenas algumas décadas de vida. Quando chegar a hora, eles se dissiparão. Nem mesmo Lu Eng conseguirá conter suas almas naquele momento. Somente aqueles com excelentes qualificações ou cultivadores podem cultivar suas almas após a morte e viver por mais de 100 anos ou mais. Para uma alma com qualificações comuns como Wu Yuan, mesmo que permaneça no submundo, ela desaparecerá depois de algumas décadas. Além disso, o submundo estava vazio agora, e ele não conseguia aproveitar nada ali. Portanto, Lu Eng pretendia enviar o velho à sua frente para o canal de reencarnação, para que ele pudesse reencarnar e viver outra vida. Quanto à construção do submundo, Lu Eng planeja encontrar outro candidato. Desta vez, Lan Zhen foi convidado aqui, o que estava relacionado a este assunto. Um Vuzus pode controlar a ordem de uma cidade e a vida e a morte de seus cidadãos. Se Lu Eng quiser governar o submundo no futuro, terá que pedir ajuda a Vuzus do mundo inteiro. Na verdade, se Lian Shanjing não tivesse ido, a pessoa que Lu Eng queria convidar para o submundo seria ela. No entanto, não há problema em convidar Lan Zhen para ir conosco agora. De qualquer forma, Lan Zhen certamente encontrará uma maneira de relatar isso ao imperador quando retornar. Então, Lu Eng disse com um sorriso: "Venha comigo, velho mestre. Vou levá-lo para um lugar tranquilo, para que sua alma possa permanecer por muito tempo." Depois disso, Lu Eng olhou para Guzhou e Lan Zhen ao seu lado e os convidou para irem com ele. Claro, Lan Zhen e Guzhou concordaram. Na verdade, eles estavam esperando por isso. Todos perceberam que o lugar para onde o Deus Lobo queria levá-los era incomum.
Então, acima do céu noturno, Luengo, de branco, sorriu e acenou com a manga, dizendo: siga-me até o submundo. Não há necessidade de resistir. Embora fosse inútil resistir, Luengo os informou educadamente para não assustá-los. Depois disso, Luengo lançou o poder do selo de Requiem, e as 4 sombras no céu noturno desapareceram. Na multidão perto do rio, Lian Shanjing, que estava prestando atenção à situação acima de sua cabeça, quase olhou para fora quando viu a cena. Embora estivessem em grande altitude, eles não esconderam suas vozes deliberadamente. Então Lian Shanjing, no meio da multidão, ouviu claramente a conversa no ar naquela noite. Ela sabia que Luengo levaria o velho mestre do clã Wu para um lugar misterioso e também sabia que o lugar devia ser incomum. Mas ele simplesmente foi embora. Simplesmente desaparecer. Nem dar a ela a chance de rastrear. Lian Shanjing se arrependeu muito. Ela se arrependeu de ter aparecido agora mesmo. O plano dela era seguir Luengo quando ele partisse com o velho mestre Wu Yan. Embora ela tivesse uma forte habilidade de esconder ki espiritual, ela sabia que não conseguiria esconder seus rastros diante do Deus Lobo. Quando chegar a hora, ela alcançará o Deus Lobo e será encontrada por ele. Para que ela possa dizer: ah, que coincidência! Eu não esperava encontrar o Deus Lobo novamente, para que ela possa caminhar naturalmente com o Deus Lobo. Mas agora, por causa de sua hesitação, o Deus Lobo desapareceu imediatamente. Além disso, não apenas o Deus Lobo, mas também Elan Zhen, Guzhou e Wu Yuan no céu desapareceram ao mesmo tempo. Esse tipo de desaparecimento não é uma habilidade de evasão de alta potência, nem é uma ocultação do formato do corpo, mas na verdade desaparece diretamente do mundo. O cheiro que Lian Shanjing sentiu foi interrompido diretamente pelo céu noturno. Era impossível dizer para onde Luengo e os outros tinham ido. Parece que a partir daquele momento, as 4 pessoas no céu não existiam mais neste mundo, e até mesmo o sopro da existência foi apagado. Esse fenômeno extraordinário fez Lian Shanjing reclamar e se arrepender. O Deus Lobo queria levar o velho mestre Wu Yuan para outro mundo. Ah, eu me importo. Eu quero muito ir. Lian Shanjing estava arrependida e com raiva de si mesma. Nesse momento, o segundo jovem mestre do clã Wu estava ajoelhado ao lado do fogo, chorando alto. O choro era tão falso que deixava todo mundo enjoado. Pai! Lian Shanjing, que já estava deprimida, ficou ainda mais irritada quando ouviu esse grito hipócrita. Seus olhos estavam fixos e sua mão direita puxava levemente o vazio. Clique. Com um som abafado, o maxilar de Wu Yuan deslocou-se repentinamente no meio da multidão e sua língua ficou estranhamente presa em um nó. A dor intensa imediatamente assustou Wu Yuan e ele gritou. Mas dessa vez, ele não conseguia nem chorar e uivar, ele só conseguia chorar de agonia. Os membros do clã Wu ao redor de Wu Yuan ficaram surpresos e correram para verificar a situação de Wu Yuan. Não sabiam o que havia acontecido. Enquanto a multidão se aglomerava, mais pessoas não conseguiam ver a situação além do fogo. O grito do segundo mestre do clã Wu mudou repentinamente de hipocrisia para tristeza e dor. O uivo estridente fez com que todos ao longo do rio falassem sobre ele. Uau, porque o segundo jovem mestre mudou de repente? O choro é muito triste, ele chorou falsamente agora mesmo. Será que ele estava cultivando emoções? Acho que o jovem mestre Wu Yuan foi muito frívolo. Ele não conhecia a dor do luto antes. Agora, de repente, ele reage, então chora e se desfaz em lágrimas. Tut, ele chora com tanta tristeza. Ele é realmente um filho piedoso. É isso. Veja bem, agora ele só consegue uivar. É muito triste. Houve muita conversa entre a multidão. Todos ficaram profundamente comovidos. Embora a verdade sobre o ocorrido esta noite possa não demorar muito para ser completamente divulgada. Mas pelo menos nessa época, muitas pessoas não conseguiam deixar de suspirar diante dos uivos tristes e dolorosos. Capítulo 118. Os turistas mais velhos do submundo. Luengo, que já havia partido, naturalmente não sabia sobre os tumultos ao longo do rio.
Depois de usar o poder do selo de Requiem, Lueng deixou o mundo diretamente com 3 pessoas, incluindo o velho mestre Wu. Na percepção de Guzhou e Lanzhen, eles apenas sentiram que tudo em seu campo de visão desapareceu em vão. Posteriormente, seus corpos e almas pareciam cair no abismo da escuridão, viajando rapidamente pelo mundo absolutamente escuro. Involuntariamente. Como Lueng os informou com antecedência, nenhum deles entrou em pânico nem tentou resistir. Embora saibam em seus corações que, mesmo que queiram resistir, será inútil. Guzhou experimentou pessoalmente o poder do trovão de Lueng e sabe que o Deus Lobo é um forte cultivador de demônios. No entanto, Lanzhen estava um pouco nervoso. Porque ela percebeu que se nem ela conseguia controlar o Deus Lobo, quem no país da Passagem de Fogo poderia controlar o poder do Deus Lobo? Embora existam grandes diferenças de força entre os Vuzos de diferentes cidades, eles estão quase no mesmo nível. Ela não consegue resistir. O mesmo vale para outros Vuzos de outras cidades. E o mais importante é, o imperador do país pode controlar o poder divino do Deus Lobo. Se nem mesmo o imperador consegue resistir a isso, não é que enquanto o Deus Lobo acenar com a manga, ninguém no país do Passo de Fogo poderá resistir a ele e será arrastado diretamente para esse espaço escuro e estranho. Esse Lanzhen ficou impressionado e estressado. Mesmo sabendo que o Deus Lobo era poderoso e extraordinário, o poder mágico de Lueng ainda deixava Lanzhen inquieta. Um ser poderoso e um ser invencível têm 2 significados completamente diferentes. Entretanto, antes que Lanzhen tivesse tempo de pensar nisso, os pés das pessoas pisaram no chão novamente, rompendo com a sensação geral de voltas e reviravoltas. Então, a visão de todos foi restaurada novamente. No entanto, Guzhou e Lanzhen ficaram chocados com o que viram. O que apareceu diante deles foi uma larga avenida cheia de água de nascente escura, amarela e turva. A estrada amarela, incomparavelmente espaçosa, não leva a lugar nenhum. Mesmo que você espie com seus olhos mágicos, não consegue ver o fim, muito menos o caminho. Parece que esta estrada amarela se estende indefinidamente no escuro. E a água amarelo escura da nascente brotando na estrada amarela. Ao tocá-la, ambos sentiram o frio, e suas almas foram levemente tocadas. Mas o velho ao lado deles era diferente. Parado na estrada amarela, o velho, que tinha apenas sua alma, estava imerso na água da nascente, amarelo escura e turva. Fracamente, havia até mesmo fios de que frio e sinistro se espalhando por seu corpo. Visível a olho nu, o espírito do velho era mais claro e forte. É óbvio que a água escura e amarela da nascente que brota na estrada amarela é de grande benefício para almas errantes como a do velho. Ao ver essa cena, Lanzhen ficou um pouco chocado e de repente se lembrou de um lugar. A água da fonte profunda no Vale Yutian. Lanzhen olhou para Lueng. Mas Lueng sorriu levemente, num tom suave, assegurou. A nascente aqui é de fato a mesma fonte de água da nascente no Vale Yutian, mas é muito mais suave do que a água da nascente. Mesmo que o corpo de uma pessoa viva o toque, a carne não desaparecerá e os ossos não se corroerão. Se a alma de um mortal o tocar, a alma poderá absorver o que frio e maligno contido nela, de modo a condensá-la e não se dissipar rapidamente. Este lugar se chama Estrada da Fonte Amarela. Esta água se chama Água da Fonte Amarela. Por favor, este é apenas o ponto de partida. Nosso destino ainda está à nossa frente. Com essas palavras, Lueng, de branco, dirigiu-se para a frente da Yellow Spring Road e liderou o caminho. O velho Wu o seguiu, sentindo sua alma se tornar cada vez mais sólida, sabendo que ele não desapareceria tão cedo. A água amarela da nascente, cheia de que frio e maligno, é um ótimo tônico para almas como a dele. Lanzhen e Guzhou se entreolharam e rapidamente o seguiram. Eles eram cultivadores, então, embora seus pés estivessem na água amarela da nascente, eles não tinham medo do que frio da água. Mas se uma pessoa comum vier aqui e pisar na água amarela, sua alma será levada pelo que frio e maligno e morrerá no local. Este submundo chamado pelo Deus Lobo é de fato um lugar morto e proibido para pessoas vivas.
Mesmo os cultivadores comuns, a menos que tenha grandes poderes, não conseguem suportar ficar aqui por muito tempo. Eles seguiram Luengo, pisando na fria água amarela da fonte, caminhando pela interminável estrada amarela da fonte. Ilanze estava preocupado e não conseguiu evitar perguntar: Deus logo, onde começa e termina esta estrada da fonte amarela? Lueng não escondeu nada e disse sem rodeios: a estrada da fonte amarela é o único caminho para o submundo, e também a única maneira de entrar no submundo a partir do mundo humano. Se você pisar na estrada da fonte amarela, só poderá avançar, não recuar. Lueng disse com um sorriso: mas não se preocupe, posso trazê-lo de volta ao mundo humano a qualquer momento, e você não ficará preso neste submundo. O relato sincero de Lueng, no entanto, deixou Elanze cada vez mais preocupado. Ela perguntou novamente: então, sem a ajuda do Deus Lobo, não podemos retornar ao mundo humano depois de entrar no submundo? Esse problema é o que mais preocupa Elanze. Ela vivenciou isso pessoalmente e percebeu que o poder sobrenatural do Deus Lobo de atrair pessoas para o submundo parece irresistível. Provavelmente nem o Imperador conseguirá resistir. E se você for arrastado para o submundo onde a vida é proibida? Lueng sorriu e não escondeu o sorriso. Sem a minha ajuda, você não poderá retornar do submundo. Essa frase fez com que a preocupação de Elanze se tornasse realidade, com certeza. Como ela imaginou, uma vez que você entrasse naquele espaço morto e assustador, não haveria como retornar ao mundo humano. Mas se for assim, isso não significa que ninguém no mundo pode desobedecer ao Deus Lobo. Sem mencionar o poder do trovão celestial, este submundo escuro e estranho não é um lugar para criaturas vivas. Mesmo os cultivadores com grandes poderes conseguem sobreviver neste submundo por muito tempo, mas não há ki espiritual aqui. Depois de centenas de anos sem ki espiritual, depois que o ki espiritual em seus corpos estiver completamente esgotado, não importa o quão poderosos eles sejam, nós morreremos no final. Este submundo é simplesmente um inferno terrível. Uma vez que você cair aqui, a vida e a morte não estarão mais sob seu controle. Se não houver misericórdia do Deus Lobo, você não poderá ver o sol novamente até morrer. Que final miserável! Elanze ficou impressionado e sentiu a pressão cada vez mais. O trovão celestial, ou submundo, controlar alguém à vontade é o suficiente para ser invencível no mundo. Mas o Deus Lobo na verdade controla ambos. Elanze olhou para as costas de Lueng com certo espanto e hesitou. Os poderes sobrenaturais que o Deus Lobo demonstrou são terríveis. Existem habilidades mais terríveis que ele não demonstrou. Capítulo 119. Os turistas mais velhos do submundo, parte 2. Lueng sentiu claramente as emoções chocadas de Elanze e gozou. No entanto, ele não abriu a boca nem interrompeu os pensamentos deles, mas permitiu que suas emoções chocadas fermentassem. Por que ele fez isso de propósito? Para começar a criar o submundo no futuro, ele precisa da ajuda de Vuzos de cada cidade. Embora não tenha sido o Imperador Lian Shanjing quem veio até aqui, quanto mais chocada Elanze estiver, melhor será o efeito quando ela relatar sua experiência aqui para Lian Shanjing. Dessa forma, ao convidar o país do Passo de Fogo a abrir uma porta conveniente no futuro, o Imperador consideraria seriamente as palavras de Lueng. Este submundo não tem acesso ao mundo humano. A menos que seja um rei fantasma de alto nível, guardas fantasmas comuns só podem entrar e não podem sair. No futuro, para construir um submundo em grande escala e receber almas de todo o mundo, ele deve estabelecer instituições infernais como o templo do Deus da cidade na Terra. Caso contrário, se os guardas fantasmas levarem as almas dos mortos para o submundo, eles não poderão voltar e só poderão ir ao túnel de reencarnação para reencarnar, onde ele pode encontrar tantos guardas fantasmas para um método de uso único. Mas se ele quiser estabelecer um templo do Deus da cidade do submundo na Terra, ele precisa obter a permissão de cultivadores e imperadores humanos. O Imperador Lian Shanjing não é apenas distinto, mas também tem o cultivo mais forte no país do Passo de Fogo. E os Vuzos são as pessoas mais fortes das cidades. Embora sejam boas pessoas,
No entanto, isso não significa que pessoas boas estejam dispostas a cooperar com você incondicionalmente. Portanto, se você quer construir um submundo, você deve mostrar adequadamente os benefícios de construir um submundo e mostrar alguns músculos. Dessa forma, você pode chamar a atenção. Portanto, Lueng não escondeu nada. Ele levou Elanzen e os outros diretamente para a Estrada da Fonte Amarela. Então, chegou ao final da Estrada da Fonte Amarela, a enorme passagem entre as duas montanhas. Nesta passagem, Elanzen e Guzhou viram que a montanha escura não podia ser atravessada. Porque não é uma montanha comum, mas sim um tipo de existência formada por regras e ordem. A estrada ficará completamente bloqueada se ela permanecer ali. Lueng disse com um sorriso. Este lugar é chamado de Portão Fantasma, embora não haja nenhum fantasma ou portão no momento. Mas se construirmos o submundo no futuro, uma passagem majestosa será construída aqui para separar o mundo humano do submundo. Somente entrando por esta passagem você poderá realmente entrar no submundo. Todos, por favor, continuem avançando. Depois disso, Lueng usou seu poder. Com um passo, eles desapareceram na distância. Este portão fantasma vazio é magnífico e vasto. Se você caminhar, talvez precise caminhar meio-dia para sair deste vale. Depois que Lueng usou seu poder, as pessoas simplesmente caminharam para frente por um tempo, então deixaram o portão fantasma vazio para trás e viram uma planície vasta e desolada. Na planície, havia silêncio e escuridão. Neste ponto, o ar frio e morto é mais rico do que na Yellow Spring Road. As rajadas de vento nublado e a negatividade alegravam o velho mestre Wu. Para os mortos, um lugar tão sombrio e horrível é o paraíso. O ar parado fazia sentir como uma brisa de primavera. Parado no meio deste mundo desolado, Lueng disse: este lugar é desolado e vazio. Siga-me até o fim deste mundo fantasma. Depois que a voz caiu, o poder de Lueng foi ativado, e a cena ao redor das pessoas regrediu rapidamente. Depois de alguns segundos, eles atravessaram o vasto submundo e chegaram à margem do rio Água Fraca, que flui silenciosamente. As flores escarlates do outro lado do rio estavam em plena floração. Eram a única cor no mundo sombrio dos fantasmas. Guzhou olhou para a confluência à sua frente com surpresa. Como deusa do rio, ela conseguia perceber com mais clareza o perigo do rio. Ela olhou para Lueng e perguntou curiosamente: o rio parece intocável. A pergunta de Guzhou comoveu a mente de Elanzen. Lueng ainda não escondeu e disse com um sorriso: este rio é chamado de Rio Água Fraca. Claro, também pode ser chamado de Rio Esquecido. Como você disse, o rio não pode ser tocado. Cultivadores não podem voar sobre o rio, e o rio é pesado e não tem flutuabilidade. Nem penas de ganso flutuam na superfície da água. E quando você afundar no rio, você afundará constantemente na água fraca, mas nunca tocará o fundo do rio. Nesta água fraca, esconde-se o redemoinho da reencarnação. Esse é o propósito da nossa viagem. Com isso, Lueng agitou as mangas e voou com a multidão. Embora seja impossível voar sobre águas fracas, Lueng, que possui o selo de Requiem, não está incluído. Ele levou as pessoas voando rapidamente sobre as águas escuras, silenciosas e fracas, e logo voou para o centro do rio. Ali, a água fria, silenciosa e fraca, sem a menor onda ou respingo, formava um vórtice. O centro do vórtice era escuro e sem luz, não levando a lugar nenhum. Mas mesmo com esse redemoinho girando rapidamente, não havia som algum. Parecia que a água fraca era um campo silencioso. Lueng disse com um sorriso: este é o redemoinho da reencarnação. Se os espíritos dos mortos entrarem neste redemoinho da reencarnação, eles poderão remodelar suas almas, reencarnar e viver outra vida. Senhor Wu, disse Lueng, olhando para o velho ao seu lado, se quiser, posso escoltá-lo até este túnel de reencarnação e viver neste mundo novamente. Após uma pausa, Lueng disse: é claro que, após a reencarnação, a memória desta vida desaparecerá. É um novo começo. As palavras de Lueng fizeram os olhos do velho mestre Wu se arregalarem. Reencarnação. Outra vida.
Nas histórias que ele ouviu, mesmo aqueles que tinham bases de cultivo avançadas desapareciam depois de morrer. Mas posso viver por outra vida. Não vou me dissipar. Sobre a água fraca, o velho ficou radiante. Ajoelhou-se diante de Luengo e prostrou-se vigorosamente. Obrigado, obrigado pela gentileza. Vuan ficou encantado, mas Elanzien tinha uma aparência complicada. Ela olhou para o redemoinho de reencarnação sob seus pés e pensou muito. Neste mundo, existe a chamada dissociação da alma. Quando muitos bebês nascem, por várias razões, eles não conseguem conceber uma alma. Depois de saírem do útero, eles não choram nem fazem barulho. Não têm espíritos mentais, mas são corpos vivos. Em tal situação, mesmo que os pais estejam com o coração partido e desesperados, eles não conseguem pensar em nada além de cremar e queimar o bebê sem a alma, para não atrair espíritos malignos. Mas o Deus Lobo pode guiar as almas dos mortos através deste túnel de reencarnação para que elas reencarnem no mundo. Se cada bebê que sofre de dissociação da alma puder ter uma alma completa e não ser mais lento, quantas famílias ficarão felizes por causa disso? Capítulo 120. Pensamentos de Elanzien. Na água fraca, Elanzien parecia complicado. Como líder de Wuzu, ela também tem que cuidar de muitos assuntos da cidade de Fushan, além do cultivo. No mundo, a difusão da alma é a doença que a maioria dos pais teme. Todos os anos, inúmeros pais vão mensalmente ao templo do Deus do Fogo para orar pelo crescimento seguro de seus bebês ainda não nascidos. Mas a gestação das almas não pode ser interferida por forças externas. Normalmente, uma criança nascida do útero tem 70% de probabilidade de dar à luz uma alma e pode crescer saudável após o nascimento. Entretanto, cerca de 30% dos recém-nascidos são incapazes de formar almas. Depois que tal feto nasce, ele não tem a alma, nem inteligência, e é estúpido e ignorante. Possui apenas o corpo de uma pessoa viva, mas nenhuma alma de um ser vivo. Como uma Wuzu, sempre que ela vê aqueles pais que deram à luz fetos sem alma chorando, seu coração muitas vezes fica amargo. Entretanto, mesmo que sua base de cultivo seja forte, ela ainda não consegue criar almas do nada. Mesmo vendo a dor daqueles pais, ela não pôde fazer nada. Mas o que ela viu e ouviu esta noite a fez ver o amanhecer da mudança em tudo isso. Se o Deus Lobo pode guiar as almas dos mortos para reencarnarem e deixar que as almas reconstruídas ocupem os bebês que não conseguem conceber almas, não haveria tristeza no mundo. Elanzien ficou animado com a ideia disso. Se ela puder encontrar uma maneira de persuadir o Deus Lobo a abrir este túnel de reencarnação para que todos os mortos no mundo possam ter um lugar para ir e reencarnar, não seria uma coisa boa. Dessa forma, podemos evitar a dor da dissipação da alma após a morte dessas pessoas boas e também salvar a vida desses bebês sem alma. É simplesmente uma boa ação. Embora estivesse animada, Elanzien não ousou falar de forma imprudente. Porque ela percebeu quão difícil era. Este submundo é um lugar secreto controlado pelo Deus Lobo. Talvez seja um poder mágico que o Deus Lobo cultivou arduamente por muitos anos. Como o Deus Lobo pôde abrir esse lugar para todas as pessoas tão facilmente? Elanzien não acredita que, se ela pedisse, o Deus Lobo concordaria. Mesmo que o submundo seja benéfico para pessoas comuns, ela não pode pedir para ele abri-lo, porque isso seria chantagem moral. Tal ato, mesmo que pretenda ser bom, nunca pode ser chamado de boa vontade. Além do mais, mesmo que o Deus Lobo esteja disposto a abrir o submundo para todos os seres vivos de graça, há inúmeras pessoas no mundo, e inúmeras pessoas nascem e morrem todos os anos. Para que cada alma entre no submundo e vá para o túnel de reencarnação de forma ordenada, é preciso muita mão de obra para manter esse processo. Infelizmente, o mundo inferior é tão mortal que os vivos dificilmente conseguem sobreviver e só podem contar com as almas dos mortos para mantê-lo. Tal questão não é uma questão trivial comum. Os espíritos selecionados para a tarefa devem ser pessoas íntegras e boas, e dar fim a essas pessoas tortuosas e más. Somente assim o funcionamento normal da ordem poderá ser mantido. Caso contrário, se alguém atrapalhar, as consequências serão ruins.
Não há muitas pessoas boas. Com tanta pressa, onde podemos encontrar tantas almas boas para manter a ordem da reencarnação? Além disso, as regras de funcionamento deste túnel de reencarnação não são claras. Se você quiser alcançá-lo, precisará encontrar o Deus Lobo para discuti-lo em detalhes. No entanto, um evento tão importante afeta todas as pessoas do mundo. Ilan Zen acredita não ter qualificação para falar sobre isso. Portanto, embora estivesse animada, ela só conseguiu esconder o assunto em seu coração silenciosamente e planejou enviar alguém para encontrar o imperador imediatamente após seu retorno. Em todo o país do Passo de Fogo, há apenas uma pessoa qualificada para negociar um evento tão grande com o Deus Lobo. Depois de se decidir, Ilan Zen parou de pensar nisso. Lueng tem observado a reação de Ilan Zen desde que ele os levou a observar a existência deste canal de reencarnação. Embora Ilan Zen esteja em silêncio, ela também está disposta a lutar pelos interesses do povo. Essa não é apenas sua natureza, mas também seu instinto como boa cultivadora. Quanto mais cultivam, mais os vusos dão importância ao sustento das pessoas. Aqueles vusos que conseguem realizar conquistas devem ser pessoas íntegras e boas. Então Lueng imaginou que Ilan Zen foi atraído para esse túnel de reencarnação quando viu a reação de Ilan Zen. Como Lueng sabe há muito tempo da existência da difusão da alma e o mundo não possui um sistema de reencarnação no submundo, a existência da difusão da alma é a dor de todos os seres vivos. Afinal, não apenas humanos, mas também animais comuns, assim como demônios. Qualquer ser senciente no mundo pode dar à luz bebê sem alma. Agora, Lueng fica aliviado ao ver a reação de Ilan Zen. Ele sabe que não precisa fazer mais nada. Só precisa voltar e esperar que o imperador do país da Passagem de Fogo venha e converse sobre cooperação. Isso é muito melhor do que tomar a iniciativa de pedir que façam coisas para ele. Se ele tomar a iniciativa, as pessoas ficarão cautelosas e inquietas, e duvidarão que haja alguma conspiração. Mas se a outra parte tomar a iniciativa de encontrá-lo, não há necessidade de se preocupar em ser suspeito e protegido pela outra parte. Então, Lueng estava de bom humor e disse com um sorriso: "Nesse caso, por favor, vá comigo. Não há nada que eu queira lhe mostrar agora." Depois disso, Lueng assinou levemente com a manga, e o poder do selo de Requiem foi ativado novamente. As pessoas na superfície da água fraca apenas sentem seus corpos afundarem, e lhes parece que caíram em um abismo sem fim. Seus corpos e almas se movem rapidamente. Depois de algumas respirações, eles sentiram a respiração do mundo humano novamente. Ilan Zen e Guzhou olharam ao redor e descobriram que haviam reaparecido acima do rio Pangjiang e retornado às suas posições anteriores. Nessa hora, no mundo humano, já era meia-noite. O luar era frio na noite escura. A margem do rio, originalmente movimentada, agora estava deserta. O povo do clã Wu realizou a cerimônia principal de cremação. As cinzas do ancião Wu foram despejadas no rio e escorreram rio abaixo. O fogo que originalmente ardia já havia sido extinto há muito tempo, e apenas alguns magos, com algumas pessoas vestidas de saco, choravam na margem do rio para ver a alma do velho partir. Esta cerimônia durará a noite toda. Os magos rituais lerão diferentes escrituras e as pessoas do clã Wu se revezarão até o amanhecer. Embora ainda houvesse muitas faixas brancas penduradas na margem do rio, muitas pessoas do clã Wu permaneceram. No entanto, comparado à agitação das multidões no início, agora estava muito mais deserto. De pé no vazio, Lueng se despediu de Guzhou com um arquear de mão. "Vou levar a alma do velho mestre Wu. Desculpe por fazer você percorrer todo esse caminho em vão, e me sinto desconfortável." Guzhou disse com um sorriso: "Estou satisfeito por poder ver o submundo." É só que, Guzhou hesitou um pouco. Quando Lueng viu isso, ele disse: "Por favor, você pode falar francamente." Guzhou hesitou por um longo tempo antes de dizer: "Este assunto é muito relevante. Deixe-me voltar e pensar sobre isso. Se você concordar, voltarei a visitá-lo em alguns